de número 2, versículo de número 3, em que nos diz assim a palavra do Altíssimo. Todos acharam? Amém? Hebreus, capítulo 2, versículo de número 3, apenas a parte A do versículo. Amém? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu saúdo a amada igreja nesta manhã com a paz do Senhor. Já quero te dizer também, queridos, Jesus te ama. Jesus te ama. E grande é a minha alegria, amados, nesta manhã, manhã de festa para a igreja, semeando vidas. Estamos comemorando hoje 16 anos desse ministério. E eu estou recebendo o maior dos presentes. Porque num dia de festa, de aniversário da congregação, é costume o pastor presidente convidar pregadores eloquentes. O maior tempo de púlpito, de púlpito, né? Porque de altar todo mundo tem. Então, não se leva em conta dela. Pode ser pode ser 100 anos. Mas de púlpito, outros mais eloquentes, mais acostumados com a palavra, mas eu, irmão Alberto, de vocês, posso contar nos dedos, às vezes, que subi no púlpito de uma igreja para pregar a palavra, estou aqui 5 com esta. Porque todos que me conhecem sabem que eu sou pregador do trem, sou pregador das praças, do Presunique, da farmácia, da igreja. Sou pregador da onde o Senhor me coloca para levar a palavra. Poder sentar-se, irmão. Poder sentar-se. E é uma honra muito grande nesta manhã poder tomar posição no púlpito para poder levar o coração dos amados irmãos este evangelho. As boas novas que perdoa pecado, esse evangelho que liberta, esse evangelho que transforma a vida do homem. Um dia transformou a minha. Dona Maria viu passar ali, bêbado, mais próximo ali do filho. Mas um dia esse evangelho entrou na minha vida e me transformou. Esse evangelho, ele cura, ele salva o homem para uma vida eterna, querido. Eu sou muito grato a Deus por ele me conceder tamanha honra através da vida do nosso pastor Admilson, e esse ministério semeando vidas, porque tudo isso é para a honra e glória do nome dele, porque este é o propósito que ele tem para a minha vida, pregar a sua palavra, pregar a palavra de Deus. E, queridos, antes de iniciarmos a ministração da palavra, que foi separada para este domingo, e cujo tema central até parece bem forte, arrependei-vos, ó crentes. Quero compartilhar com a nossa amada igreja este louvor que o nosso irmão João estará colocando agora, para que também nos faça refletir sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu falo com você nesta manhã, feche seus olhos, ouça com o coração este louvor. Se esvazie de tudo nesta manhã, mas fique atento, porque Deus vai falar com você. Amém, meu irmão João? Pode colocar o louvor. Glórias a Deus. Aleluia. Renova-nos, Senhor, nessa manhã. Renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual. Renova-nos, Senhor. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, ele necessita mais de ti.
Por isso, nesta manhã, renova-nos, Senhor. Renova a tua igreja. Renova o teu povo. Porque, Senhor, quando entendemos que dentro de nós tudo necessita ser mudado, porque quando entendemos, Senhor, que precisamos do renovo seu, quando entendemos, ó Pai, que o problema não está na nossa família, o problema não é o esposo, querido. O problema não é a esposa, seu companheiro ou a companheira, nem tampouco seu filho ou sua filha. Quando compreendemos, meu Deus, que o problema não é a nossa igreja, muito menos nossos pastores, Admilson e Heloísa. Quando viemos a entender, Senhor, o problema não é esta situação momentânea que estamos passando. O problema não é o nosso patrão. Aqueles que ainda têm patrão, porque eu estou sendo contado como um daqueles 14 milhões, mas eu creio, pela fé, que isso vai passar, querido, em breve tempo. E eu te peço nesta manhã, Senhor, renova-nos, renova a sua igreja. Eu saiba você, amado irmão, que quando olhamos para dentro de nós mesmos, e entendemos que nós somos o problema e precisamos da misericórdia de Deus. E por isso, a cada dia nos tornamos ainda mais dependentes de Deus, como uma criança necessita do seu pai, amado. E que precisamos de todos os dias na nossa vida, sermos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Quando entendemos isso, amados, quando entendemos que somos como uma terra seca, somos como uma terra seca, aparentemente até brotam umas flores, como aqueles vasos que vemos ali fora da igreja, na parte de frente da igreja. Eu olho para aqueles vasos, querido, de barro ali, né, à frente da igreja, ali do lado, eu vejo aquela terra esturricada, eu olho para aquelas plantinhas, eu imagino, meu Deus, como pode dar flor nessa planta? Mas ali tem flor, querido. Ali tem flor. Só que se ninguém molhar, ou o próprio Deus não enviar a chuva, amados, com certeza ela morrerá. Eu tenho visto sempre a preocupação da minha irmã Eugênia, todos os dias após os cultos, molhando aquela terra, encharcando aquelas plantinhas, a sua terra seca. Sabe para quê, queridos? Para que elas não morram. E nós que somos espirituais, vendo essa atitude da irmã Eugênia de molhar as plantinhas, nós vemos a grande preocupação do Senhor Jesus, querido, também com as nossas vidas. Porque Jesus, Ele não quer que nenhum se perca, nem tampouco venha a morrer, querido. Porque Jesus não quer nenhum perdido. Não no mundo, mas também dentro da nossa igreja. Eu quero te dizer nesta manhã, amado irmão, fica tranquilo, né? Fique tranquilo, querido. Apenas escute que Deus quer ministrar o seu coração. Escute nesta manhã, porque o próprio Jesus, Ele vai estar aqui, afofando a sua terra, a sua palavra te adubando, porque assim como o adubo é alimento para a planta, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, querido. A palavra de Deus é alimento. E o Espírito Santo vai te dar água suficiente nesta manhã para a sua terra que outrora fora seca, mas que agora ela vai se tornar uma fonte inesgotável, amados. Uma fonte inesgotável de água, molhando você todos os dias de sua vida, até o final dos tempos, porque é isto que nos garante a palavra de Deus. João, capítulo 4, versículo de número 14, vai nos ensinar que, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele
uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É para a vida eterna, amados, é para a vida eterna. Quem beber da água de Jesus, essa que Ele nos dá, se tornará uma fonte de águas para que outros venham beber também, com esse propósito de conhecer a salvação, de conhecer a Jesus. Pregue as boas novas do Evangelho, querido. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue no trem, no becos e vielas, mas pregue a palavra. E nesta manhã, o mover de Deus seja notório a todos, e vocês possam receber nesta manhã na igreja Semeando Vidas. E você que está nos assistindo via mídia, você possa receber nesta manhã chuva de bênçãos para a sua vida, querido. Porque se nesta manhã, amado irmão, se você sentir vontade de chorar, chore na presença de Deus. Eu já chorei ali, quando cantamos aquele louvor, vai valer a pena, porque eu tenho me esforçado para isso. Então, se você sentir vontade de chorar, chore. Se quiser bater palmas, aplauda. Se quiser gritar glórias a Deus e aleluia, grite, não se importe com o seu vizinho. Faça com o seu glória a Deus e o seu aleluia. Contagie o que está do seu lado, querido. Também nesta manhã, querido. Quero já te dizer, para não ficarmos apenas, naquilo que são palavras minhas, algumas reflexões, mas começarmos a ministrar a mensagem, trazer a revelação de Deus para nossas vidas neste domingo, 2 de maio de 2021, porque isto é um marco para a vida da igreja. Diante de 66 livros que compõem a Bíblia, que nós temos o prazer de carregar, 1.189 capítulos, 31.102 versículos. Não contei não, tá, amados irmãos? Apenas peguei como referência esses dados. Mas eu quero te dizer nesta manhã, que em meio a 31.102 versículos, Deus precisa apenas da parte A, do capítulo 2, versículo de número 3, da Epístola aos Hebreus, para nos trazer um alerta para nossas vidas. Já foi até lida no início da mensagem, mas agora eu vou ler em outras versões. Vou ler na versão King James atualizada, que o apóstolo Balmer esteve aqui, eu vi que ele estava com uma na mão. Como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Só que em outras versões, a versão católica vai nos dizer: como poderemos nós escapar do castigo se não dermos atenção a uma salvação tão grande? Ou então na João Ferreira de Almeida atualizada: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Queridos irmãos, utilizei apenas as traduções que trazem este versículo em forma de uma pergunta. Alguns dos irmãos podem até estar com uma tradução diferente. Aquela que tem um ponto de interrogação na frase no final, esta foi a que eu usei. Porque note você, irmão, que esta pergunta, saiba você que ela foi feita para o crente. Essa pergunta ela foi feita para o crente. Ela está contida no livro de Hebreus. E apenas como um esclarecimento para a amada igreja, esta pergunta, ela foi destinada para aqueles cristãos que eram judeus de nascença. Por isso ela recebe o nome Epístola aos Hebreus, porque ela foi destinada aos cristãos
que eram judeus de nascença. Este é o sentido da epístola aos Hebreus. E feito esse esclarecimento nesta manhã, queridos, não se sinta ofendido, nem ache que o irmão Beto está lhe afrontando com esta pergunta, porque costumamos dizer que estamos dentro da igreja, fazendo a parte de, fazendo o trabalho dentro de um ministério. Você pode até pensar, eu não estou negligenciando ao Senhor. Eu trabalho na obra, trabalho dentro do ministério, o irmão Beto deve estar enganado. Mas escute o que Jesus tem para te dizer nesta manhã, querido. Para nós que trabalhamos dentro de um ministério, nós que estamos servindo na igreja, Lucas, capítulo 17, versículo de 10, Jesus vai te dizer, servo inútil, faça mais do que você tem feito no seu ministério, querido. Lembra-se do servo Eliezer, que o pastor trouxe aqui, de Gênesis 24? Admilson pregou, né? O nosso pastor Admilson pregou sobre esse servo Eliezer. Ele fez mais do que lhe foi pedido, querido. Então, você que está servindo no ministério, fique atento a essa reflexão. E você que ainda está perdido dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja semeando vidas, porque ainda não entendeu o seu chamado, fica aqui este alerta. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe a você, amado irmão, que a palavra de Deus, ela não afronta o crente, não, ela não afronta. Mas sim, a palavra de Deus, ela nos confronta. Até mesmo Pedro andou com Jesus, mas um dia foi confrontado. Quando Jesus ressuscitou, esteve com Pedro novamente. A palavra de Deus vai dizer lá em João, capítulo de número 21. Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? E a Bíblia vai dizer que Pedro, triste, outras versões magoado, em outras constrangido, falou para Jesus, Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus falou para Pedro naquela manhã, naquele dia, cuida das minhas ovelhas. Eu não sei se o senhor está falando com futuros pastores aqui, mas ele está mandando um recado, cuida das minhas ovelhas. Eu começo agora a te dizer através da pregação, queridos. Certa feita, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, para ensinar-lhes, contou-lhes estas parábolas sobre perdidos. Está relatado no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 15. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas, capítulo 15. Se não, preste só atenção naquilo que Jesus vai te dizer nesta manhã. Porque nesta narrativa, queridos, Jesus falou de uma ovelha perdida. Jesus falou de uma dracma que estava perdida. Jesus falou também de um filho perdido. Jesus contou 4 parábolas. Espera aí, irmão Beto. Eu já li a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15, só tem 3 parábolas que foram contadas por Jesus. Mas eu digo para você, Jesus contou 4 parábolas, porque tinha um filho que era diferente do pródigo. Um filho diferente do pródigo. E é com esta dúvida no seu coração e na sua mente que vamos entender o tema dessa mensagem para o dia de hoje. Arrependei-vos, ó crente. E também vamos entender o texto áureo, o texto de ouro,
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amados, na primeira parábola, Jesus fala de uma ovelha perdida. Achando-a, coloca no ombro e vai para casa. Reúne amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Eu perguntei a papai, em nossas conversas pela madrugada, que é uma responsabilidade muito grande trazer uma palavra, irmãos. Alguns tremem aqui na perna, outros gaguejam, mas comigo é diferente. Papai me acorda toda madrugada para a gente conversar e eu perguntar para ele: o que posso falar, Senhor, no seu altar? O que o Senhor tem para trazer para aquele povo? E paizinho, isto com muito respeito e intimidade, tá, queridos? Perguntei para ele: o que tem a ver a ovelha perdida com o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo de número 3? E Jesus me explicou, querido. Jesus me explicou a correlação dos textos. Como fez com aquela parábola da semeadura, falando para os seus apóstolos. Jesus me fez ver, querido, que aquela ovelha que é chamada de perdida, na realidade, ela estava no pasto. Pastor Admilson, ela não saiu da fazenda. A Bíblia não vai dizer que ela mudou de país. Ela vai dizer simplesmente que 99 ficaram no pasto da direita, vamos dizer assim, e aquela ovelha, chamada de perdida, ela caminhou para o outro lado e ficou longe do rebanho. Ela ficou longe do rebanho, querido. Vou dar até o nome ao pastor, conjecturando. Vou chamá-lo de Edmilson, que toda quinta e todo domingo traz o alimento para as suas ovelhas. Porém, aquela ovelha chamada perdida, querido, ela preferiu sair do meio do rebanho. Não permaneceu mais junto das 99. Foi em busca de outros pastos. Estava perdida dentro do pasto. Ou seja, pasto significa igreja. Ela não se alimentava mais junto daquele rebanho. Ela preferiu isolar-se. E eu não creio ser o caso da nossa igreja Semeando Vidas, onde todos frequentam os cultos de quinta e domingo, 2 horas na quinta, 4 horas aos domingos, 6 horas apenas, querido. Mas eu creio que todos se esforçarão para estar presente nos próximos cultos, recebendo aqui na Semeando Vidas, da sua cota da ração fornecida pelo pastor deste rebanho, porque temos um total de 168 horas semanais, querido. Então, invista essas 6 horas. Invista. Não é gaste, não. Invista essas 6 horas em sua alimentação, querido. Lembra-se da plantinha que a irmã Eugênia molha todas as quintas e todos os domingos? Aquela água que a irmã coloca ali é o alimento, querido, para que elas não morram. E assim também é a palavra de Deus. Assim também é a palavra de Deus, amados. É ela que alimenta as nossas almas, porque senão ela vai perecer. Receba a provisão que os nossos pastores fornecem, porque são palavras de salvação, palavras de vida eterna. E você que não entendeu ou não compreendeu a semelhança dos textos, ainda a mensagem de uma tão grande salvação escrita na carta dos Hebreus, essa tão grande salvação, queridos, ela é Jesus. Ela é Jesus. E você não deve negligenciar isto em tempo algum. Toda quinta, todo domingo,
Alimente-se de Jesus. Somente Ele é a tão grande salvação. A segunda parábola, querido irmão, a segunda parábola, ela nos traz uma revelação ainda maior que a primeira. Aquela mulher relatada na Bíblia, ela era rica. Ela possuía 10 dracmas, e dinheiro na Bíblia reflete a riqueza. Mas o que nos revela o mundo espiritual é que aquelas 10 dracmas daquela mulher era porque ela tinha muitos talentos, muita riqueza no reino de Deus, na obra do Senhor. Sei que você está me entendendo, querido irmão. Trazendo então para a nossa realidade, no nosso dia a dia aqui, Igreja Semeando Vidas, ela tinha talento. Talento para ficar na recepção, talento para ficar na cantina, limpar os banheiros, ficar na mesa de som, na iluminação, ou mesmo pregar no altar, no púlpito. Ela tinha talento, querido. Não sei qual era a sua riqueza. Só sei, amados irmãos, que o texto relata, e nos foi revelado, porque está escrito na palavra de Deus, que ela perdeu uma dracma, foi dentro da sua própria casa. Ela perdeu a dracma dentro da sua própria casa. Mas ela varreu, procurou atentamente, até que ela encontrou a sua moeda. Receba nesta manhã, queridos, a direção do Senhor. Comece a varrer a sua casa a partir de hoje, amados. Procure atentamente e você vai encontrar, porque eu creio assim. Você vai encontrar seu filho que estava perdido até mesmo para as drogas. Você vai encontrar o seu esposo ou a sua esposa que não fazem parte de uma congregação. Ou talvez você vai encontrar outro perdido dentro da sua própria casa. Eu não sei o que o Senhor quer tratar com o irmão nesta manhã. Mas quando você achar, querido, quando você varrer a sua própria casa e achar, fale de Jesus. Porque somente Ele salva o homem para a vida eterna. Eu lhes digo, e na presença, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos, na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, querido. Fale de Jesus, querido, para aquele que está até mesmo dentro da sua casa. A última parábola, amigos, amados irmãos, a Bíblia relata lá em Lucas, capítulo 15, versículo de número 11, que um homem, ele tinha 2 filhos. O primeiro, bastante pregado, difundindo bastante através das pregações do Evangelho. Conhecemos como o gastador, o esbanjador. Eu não vou contar a história, porque todos conhecem. Todos conhecem essa história. Ele arrependeu-se, voltou para a casa do pai, todo sujo, rasgado, mas arrependido, querido. Comia com os porcos, se misturou com os perdidos, mas o nosso pai lhe recebeu de braços abertos. Assim é o nosso Pai, amados, está sempre pronto a nos receber. Arrependei-vos, ó crente. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Queridos, sem Jesus, nada podemos fazer. Eu quero falar nesta manhã para você do segundo filho. O segundo filho, primogênito daquela família. O que vou chamar de filho perdido. Vou chamá-lo de filho perdido. Escuta isso, amado irmão. Ele nunca se afastou da casa do pai, mas também nunca esteve próximo. Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do pai.
seu filho mais novo. Ele se perdeu saindo da casa. O filho mais velho se perdeu dentro da casa. Queridos, que coisa terrível, amados. Perdido dentro da casa do pai. No versículo de número 30, ele diz: mas quando volta para casa seu filho, escuta isso, quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Aquele filho perdido estava dentro da casa do pai, mas nem mesmo amava o seu irmão, e nem mesmo chamava de irmão, chamava de filho, seu filho. Queridos, felizmente essa é a verdade. Hoje muitas pessoas estão se comportando como filho perdido, o mais velho, o primogênito. Elas não faltam ao culto, são obedientes, oram, jejuam, até fazem tudo que pode, porém nada de coração. E essas pessoas acham que suas boas obras serão capazes de salvá-las. Muitos cantam dos nossos hinos, né? A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. Usam a nossa Bíblia, dizem ser um dos nossos, e até chamam o nosso Deus de Pai. Mas elas são estranhas dentro da casa. Haverá um dia que fatalmente virão, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos filhos, mais velhos, primogênitos, não entenderam ainda nada sobre a graça de Deus, que é a tão grande salvação que nos ensina a Epístola de Hebreus. Eles não compreendem que tudo é mérito de Cristo e que não há nada em nós mesmos que possa nos credenciar a salvação. Porque se Deus se alegra na presença de seus anjos com um pecador arrependido, se hoje temos morada na casa do Pai, querido, se não estamos mais também mortos e perdidos em nossos pecados e delitos, isto tudo é pela obra redentora de Cristo na cruz, porque esta é a nossa tão grande salvação. Arrependei-vos, ó crente, foi o que Jesus determinou. Jesus determinou, depois que saiu do deserto, venceu o tentador, que nesta manhã você possa estar vencendo, querido. Você possa estar vencendo o inimigo que diz que você não pode nada, o inimigo que diz que você tem que ser apenas sentar no banco de uma igreja. Não, querido, você tem chamado, todos nós temos chamado, hoje, o pastor está me usando aqui neste lugar, neste púlpito, neste altar, a gente até conjecturando, falando no termo que nós conhecemos. Se eu estivesse falando de futebol, eu ia dizer que o pastor hoje está usando a prata da casa. Se eu tivesse que falar hoje de uma refeição, que algumas irmãs aqui fazem a refeição, a merenda da cantina, eu ia dizer que o pastor está usando a prata da casa, os talheres já existentes no local. Mas eu quero dizer para você que nesta manhã, amados, eu prefiro ficar com aquela ilustração que o pastor fez aqui há umas pregações atrás, lá em Jeremias, o barro na mão do oleiro, 200 tipos de barro, queridos, apenas 8 servem para se fazer o vaso. E o pastor fez até aqui, olhou para cá e fez até uma prateleirazinha, dizendo que o oleiro, quando pegava naquele barro, ele primeiro cuidava,
tirava todo o material que pudesse, depois, quando ele levasse para a roda, pudesse danificar o vaso, e ele colocava numa prateleira. E hoje é a minha vez, querido. O Senhor está me tirando da prateleira e me colocando no púlpito para falar para vocês. Palavras duras, eu sei, mas necessárias. Porque um dia também Jesus falou palavras duras, mas só permaneceram aqueles que estavam com Jesus. O resto foram embora. E hoje eu sou um vaso aqui na mão do olheiro, para que ele coloque vinho para a alegria, que ele coloque azeite para a unção, que ele coloque água para que o Espírito Santo transborde neste lugar. E eu finalizo esta mensagem trazendo para você, queridos irmãos, a mesma pergunta que o escritor da carta de Hebreus fez no capítulo 2, de número 3. Pergunto para você. Não precisa me responder. Como escaparemos nós? Eu também, tá? Nós somos todos. Se nos descuidarmos de tão grande salvação. Mas eu quero também deixar uma colinha. Uma colinha, né? Às vezes a gente deixa uma colinha, né? Eu quero te deixar uma colinha nesta manhã, porque ela vai te ajudar a responder esta pergunta. E ela foi dita pelo próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo número 22, Mateus 22, versículo de número 37. Assim diz o Senhor: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Receba nesta manhã o renovo de Deus, querido. Receba o renovo de Deus para a sua vida. O louvor até falou, mas o renova-me, Senhor. Ele está presente aqui. E peço ao Senhor um renovo, porque Ele tem chuva de bênçãos para te trazer nesta manhã. E assim eu fico com esta breve mensagem, no nome de Jesus, que Jesus te guarde, te proteja e te abençoe. Shalom. Aleluia, bênção demais. Irmãos, como é bom, né, nós ouvirmos a palavra de Deus. Melhor ainda quando declaramos a palavra de Deus. Amém? Bem, se você não... Eu vou pedir que toda a mídia seja desligada agora. Eu vou pedir a você que oferte nesse momento. Eu quero pedir que, se você ainda não pegou